Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos com Lasha Kasradze, que vai discutir o que está acontecendo no sul do Cáucaso. Bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado por me receber de volta, Glenn. Eu agradeço. Então, você é um analista, atualmente localizado nos Estados Unidos, mas é da Geórgia. Esta é uma parte interessante do mundo, pois está situada entre a Rússia e o Irã. Claro, os países ocidentais têm se envolvido em conflitos com ambos esses países, o que torna essa uma região muito estratégica. O próprio primeiro-ministro da Geórgia argumentou que os países ocidentais gostariam de promover uma mudança de regime para poderem usar a Geórgia como uma segunda frente contra os russos. Mas, novamente, o tema de hoje é o sul do Cáucaso. E a grande notícia, eu diria, os destaques, são sobre o Azerbaijão, que tem uma fronteira física tanto com a Rússia quanto com o Irã. Talvez você possa fazer uma breve introdução sobre o que realmente aconteceu no Azerbaijão, para as pessoas que talvez não estejam acompanhando. Sim, absolutamente. Então todos nós conhecemos a versão oficial. A versão oficial é que, em 27 de junho deste ano, russos em Ekaterimburgo realizaram uma operação contra o que é considerado parte do submundo do crime. Os envolvidos eram os irmãos Safarov, entre outros. Um dos irmãos Safarov faleceu durante essa operação. Foi uma ação brutal das forças de segurança de Moscou, do aparato de segurança russo. A resposta veio quase imediatamente de Baku, quando foi dada a ordem para invadir uma estação de mídia Sputnik, um veículo de mídia russo, em Baku. Eles prenderam russos, assim como, acredito, cidadãos russos de origem azeri. Eles os exibiram nas ruas, com sinais visíveis de abuso físico. Muitas pessoas estão dizendo que a resposta de Baku, a prisão desses indivíduos, teve muito pouco, se é que teve algo, a ver com os eventos reais. Esses indivíduos eram basicamente profissionais de TI, pessoas da área de tecnologia. Mas, simbolicamente, acho que o dano já estava feito. Então agora todos estão fazendo a pergunta: por que isso aconteceu? O que está por trás disso? Obviamente, há algo por trás disso. Em grande parte, o problema é o que sempre foi, que são as mudanças geopolíticas na região. Eu diria que há vários aspectos nisso. Há um aspecto geoeconômico e um aspecto geopolítico. No front geoeconômico, o corredor de Zangezur desempenha um papel importante. O corredor de Zangezur, para quem talvez não conheça, é uma região geográfica que conecta o Azerbaijão continental com a região de Nakhchivan, que fica do outro lado da Armênia, espremida entre a Armênia continental e Nakhchivan. O corredor então segue para conectar o Azerbaijão com a Turquia. É uma área extremamente importante que fica basicamente no norte do Irã. O Irã também faz parte disso. O conflito agora é sobre interesses. Quem fica com qual parte? E qual estado realmente terá o controle? Pode haver um grupo de estados na região, ou, embora eu duvide muito disso, pode haver um único estado que assuma o controle dessa região. Mas há uma divisão adicional dentro do que é chamado de mundo túrquico, liderado por Erdogan na Turquia, que protege o Azerbaijão na região. Todos sabemos o quanto a Turquia apoiou de perto a Segunda Guerra do Azerbaijão contra a Armênia, em relação a Nagorno-Karabakh, quando o Azerbaijão basicamente conquistou Nagorno-Karabakh militarmente e restaurou sua plena soberania. Erdogan e a Turquia estiveram por trás disso, ajudando Baku e o governo de Aliyev a alcançar esse objetivo estratégico. Assim, o corredor de Zangezur faz parte desse mundo túrquico, liderado e defendido pela Turquia na região, do qual o Azerbaijão faz parte, ligado linguisticamente, obviamente, à Turquia, e culturalmente aos países da Ásia Central, que a Turquia considera parte de sua nova visão para aumentar e recuperar influência na região. O antigo mundo túrquico, que sempre foi visto como tendo algum tipo de direito natural à influência, exceto que quando os soviéticos tomaram o controle, essas ambições foram restringidas.
Mas então, após a dissolução da União Soviética, gradualmente, ainda que a Turquia tivesse declarado oficialmente uma política de zero problemas com os vizinhos, acabou por retomar aquela noção do mundo túrquico na região, liderado pela Turquia. E agora estamos aqui, testemunhando o que parece ser esse mundo túrquico, Azerbaijão, Turquia, que é cada vez mais percebido, com razão, como estando em aliança com o Ocidente coletivo. E do outro lado, temos a Rússia e o Irã, de certa forma, se opondo e buscando equilibrar esse desenvolvimento. Porque o Irã, como todos sabemos, não quer que o corredor de Zangezur fique fora da equação. Se o corredor de Zangezur ficar fora da equação, o Irã perderá seu acesso geoestratégico e geoeconômico à Ásia Central, à Rússia e à Armênia. Central Asia and Russia and Armenia. E se o Irã for excluído disso, a Armênia também será excluída. Esse é, portanto, o contorno básico do equilíbrio regional. Assim, a geoeconomia e a geopolítica estão unindo forças, por assim dizer, para delinear os interesses estratégicos dos estados regionais individuais. Há outra dimensão nisso, que é a Índia. E a Índia está, grosseiramente falando, para colocar em termos bem simples, do lado da Armênia. E está muito interessada em garantir que o corredor de Zangezur não caia sob influência exclusiva das potências ocidentais, especialmente em relação à Turquia e ao Azerbaijão. Por quê? Porque a Índia também precisa de acesso à Ásia Central e por meio da Rússia. E parte da maneira como isso pode ser alcançado é o porto de Chabahar, que a Índia está construindo em cooperação com o Irã para acessar o corredor Norte-Sul, que eventualmente a levará à Ásia Central, à Rússia e aos mercados europeus. A ideia é que também está obviamente competindo regionalmente com o Paquistão, que apoia toda a linha estratégica do mundo túrquico, conectada e apoiada pelo Ocidente. Portanto, o interesse da Índia em evitar que o Irã ou a Armênia percam esse corredor também decorre de sua competição com o Paquistão. Mas principalmente concentrando-se na região do sul do Cáucaso, a grande questão é, onde está a Rússia em tudo isso? Eu vou manter minha posição, basicamente, e dizer que a Rússia ainda está muito enraizada na região. Sei que tem havido muita conversa sobre a Rússia estar perdendo o controle da região. Em certa medida, isso é verdade, dado seu envolvimento com a Ucrânia. Mas acho que a Rússia, até certo ponto, vai ter que ceder e jogar o seu jogo. Mas quando se trata de concessões de poder duro ou de segurança, volto à minha velha história. E digo que a Rússia não vai abrir mão da Armênia. Considerando o fato de que agora se tornou tentador ver a Armênia como um novo problema para a Rússia, já que Yerevan está tentando, de uma forma realmente sem precedentes, se aliar à Turquia. Basicamente aceitando os pedidos anteriores da Turquia para que reconheça o genocídio armênio. Basicamente, está fazendo vista grossa. E assim, a visita de Pashinyan, acredito que foi apenas alguns dias ou semanas, à Turquia com Erdogan, simboliza algo que, na minha opinião, é muito superficial. E então, como todos sabemos, a França está por trás disso, assim como a Inglaterra, o Reino Unido. Então isso realmente soa como o chamado do grande jogo, uma espécie de grande tabuleiro de xadrez. O grande tabuleiro de xadrez de Brzezinski vem à mente. O grande jogo vem à mente. O século XIX, os famosos jogos geopolíticos que eles criaram. Você sabe, o Império Britânico jogava contra a Rússia. E aqui temos essa turbulência, por assim dizer. Uma turbulência silenciosa, mas ainda assim uma turbulência que aumenta os riscos. Mas voltando à minha tese original implícita, tudo isso basicamente é feito para cercar a Rússia. A Ucrânia faz parte dessa equação. E agora o sul do Cáucaso está se tornando, de certa forma, retornando àqueles princípios, aquelas explicações, se preferir, tradicionalmente sendo usado como um espaço geopolítico para cercar a Rússia. Não vejo outra maneira de enxergar isso. E então, a explicação abrangente de tudo isso é que, acima de tudo, está a ideia de que existe a China.
on top of all this sits this idea that you have China. And you have China in the world where we all know. E você tem a China em um mundo que, como todos sabemos, está se dividindo, se moldando separadamente como um espaço geopolítico eurasiático, distinto do Ocidente, onde a Rússia é o poder central nesse caso específico. A China está observando isso com muito cuidado. E eu duvido muito, e recentemente acho que houve uma declaração feita na China, de que a China não vai recuar, não estaria disposta a ver ou não aceitará ver a Rússia saindo perdendo nessa equação. Então vemos apoio direto da China, pelo menos politicamente. Também sabemos que, militarmente, e depois através da Coreia do Norte, a China tem estado ao lado da Rússia, ajudando a Rússia. On the side of Russia, helping Russia, but mostly on a more grand strategic scale. Mas, principalmente, em uma escala estratégica mais ampla, a China não está recuando e vê a Rússia como uma parceira estratégica, por assim dizer, pelo menos por enquanto. Ela não pode simplesmente entrar no campo minado desses projetos ocidentais e, em vez disso, busca compreender melhor as coisas em relação à Rússia, usando a Rússia como um equilibrador externo, como um vizinho distante. Sabe, de certa forma, usando a Rússia ocidental, Moscou, por exemplo, como uma ferramenta estratégica remota para testar o terreno, equilibrar-se contra o Ocidente e, assim, garantir a si mesma espaço estratégico suficiente para avançar com muita cautela diante desses projetos ocidentais na região. Isso não quer dizer que a China não vá agir com pragmatismo. Na minha visão, a China também está preocupada com as necessidades econômicas e geoeconômicas que tem em relação ao Ocidente. Ela precisa do Ocidente para suas iniciativas da nova Rota da Seda e para o restante dos planos geoeconômicos que tem para o seu futuro crescimento econômico, caso queira facilitar ou continuar a facilitar esse crescimento. Mas, ao mesmo tempo, a China busca alcançar esse objetivo com o tradicional apoio geopolítico da Rússia. Assim, eles se apoiam mutuamente, tanto Pequim quanto Moscou, nesse sentido. E, aliás, argumentar que a Rússia está esquecendo completamente o Ocidente e se voltando para a China também seria um erro. Mas, por enquanto, acredito que ambos os estados estão agora estrategicamente ligados ao compartilharem sua oposição comum ao que está acontecendo na Ucrânia e agora no sul do Cáucaso. Parece haver alguma possibilidade de erro de cálculo, porém, para o Ocidente. Acho que o panorama estratégico geral agora está assumindo um novo formato de Guerra Fria, já que estamos enfrentando os russos na Ucrânia. Busca-se novas oportunidades nessa guerra por procuração, mas parece que essa pressa em apoiar a Ucrânia e usar o conflito com o Azerbaijão como mais uma forma de isolar a Rússia pode sair pela culatra de forma imensa. Como você disse, o corredor de Zangezur tem o objetivo de conectar a Turquia ao Azerbaijão como parte do mundo turco e também de projetar poder, talvez ainda mais para a Ásia Central. É principalmente algo que fortaleceria a posição da Turquia, mas parte-se do pressuposto de que seus interesses estarão alinhados com o restante do Ocidente político. Além disso, nesta parte do mundo, se alguém pressionasse demais a Rússia ou o Irã, seria muito difícil para o Ocidente projetar poder nessa região. Se alguém quisesse usar o Azerbaijão como um proxy, eles realmente conquistaram uma vitória espetacular sobre a Armênia, mas ainda são um país relativamente pequeno. Se provocassem tanto os russos quanto os iranianos, isso poderia terminar muito mal. Tenho ouvido muitas críticas do Irã ultimamente também, de que o Azerbaijão tem se envolvido e poderia assumir um papel mais central em outro ataque ao Irã. Agora vemos uma retórica e ações muito agressivas contra a Rússia. Esta é uma posição muito exposta. Certamente, se isso realmente resultasse em um conflito militar, não seria bom para o Ocidente. Além disso, se isso acabasse apenas fortalecendo a posição da Turquia, até que ponto isso poderia sair pela culatra para o Ocidente? Sim, quero dizer. Ao longo da história,
vimos como, seja através do Império Otomano ou dos britânicos e franceses, eles sempre usaram a Turquia para alcançar seus respectivos objetivos contra a Rússia, para controlar o Mar Negro, para controlar os Dardanelos. E então, até aquele acordo Sykes-Picot, que acabou dando o controle dessas águas para a Turquia. Mas depois eles abandonavam a Turquia. Paralelamente, desejavam o colapso do Império Otomano. Então, a Turquia também precisa estar muito ciente de que isso é apenas algo transitório, na minha opinião, essas alianças, porque não vejo para onde isso pode levar. Quero dizer, você sabe, a história não se repete, mas rima, como dizem. A Turquia é um país da OTAN, sim. E houve uma conversa de que forças turcas da OTAN poderiam ser estacionadas em Baku. Acho isso absurdo. Quero dizer, é uma proposta ridícula, risível. E a ideia de que a Rússia vai ficar parada e não fazer nada sobre isso, acho que simplesmente não é uma hipótese séria. Mas ainda mais, o que a Armênia está fazendo, certo? O que a Armênia está fazendo aqui? É isso que me deixa confuso. O que faz a Armênia pensar que será protegida em termos de segurança? Que o Ocidente vai protegê-la? Agora estão dizendo que a Rússia está perdendo a Armênia, o que é ilógico. A Rússia não está perdendo nada, de verdade. Em termos relativos, a Rússia pode até jogar algum tipo de jogo de concessões, mas a ideia de que o Ocidente coletivo ou a França vão encontrar algum tipo de espaço para a Armênia dentro do Ocidente, estamos apenas voltando para esse ciclo vicioso. Essa história é muito parecida com o que aconteceu na Geórgia. Essas promessas basicamente levaram à invasão da Rússia em 2008, em agosto de 2008, quando a Rússia basicamente reconheceu. A Geórgia acabou perdendo a guerra, é claro, quando a Rússia reconheceu Samachablo, Ossétia do Sul e Abkhazia. Então, estrategicamente, a situação da Geórgia foi de ruim para pior. Então, o que Pashinyan espera alcançar com esse aventureirismo? Não consigo entender. Acho que isso não tem substância, nenhuma substância estratégica e respaldo, por assim dizer. Nenhuma esperança estratégica em que eles digam, ok, arrisque, mas estamos aqui, vamos cuidar de você, aceitá-lo de uma forma ou de outra e fornecer garantias de segurança. Nada disso foi prometido pelo Ocidente. E então, a ideia de que a Armênia encontrará uma relação estratégica de longo prazo com a Turquia, considerando o histórico da Turquia de mudar de lado, equilibrar e pular de um lado para o outro na região, defendendo sua própria segurança nacional e implementando seus próprios interesses nacionais, conforme Erdogan julga adequado, não condiz com o que estão dizendo para a Armênia fazer. Uma espécie de encorajamento falso. Então, espero que Pashinyan perceba o lado sinistro disso, que o Ocidente não está realmente esperando que Yerevan o salve de uma forma ou de outra. E então, uma vez que a Rússia, de fato, uma vez que essa operação especial termine, e ela vai terminar de um jeito ou de outro, será uma solução militar. Não parece que será uma solução política. A Rússia vai se lembrar de quem decidiu trair, por assim dizer, seus interesses na região e de qual país do sul do Cáucaso tentou pular para o campo ocidental. Eu seria extremamente cauteloso. Só para mencionar a Geórgia. É claro, acho que a Geórgia está jogando de forma inteligente aqui. Acho que, dado o fato de que a segurança da Geórgia é inexistente, ela não tem garantias de segurança, e felizmente, com a posição geopolítica e geoeconômica que possui, uma posição geoeconômica, na minha opinião, principalmente, porque geopoliticamente sabemos onde ela está, acredito que a Geórgia continuará dentro dessa equação, mesmo com o corredor de Zangezur terminando de qualquer forma. Acho que a posição da Geórgia na região é como uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, em termos de aspectos geoeconômicos e culturais, mas ela está permanecendo sob o radar estratégico e entende o que está em jogo. Os riscos são muito altos. As apostas são muito altas.
E dado o fato de que o Ocidente simplesmente não conseguiu aceitar a Geórgia, Tbilisi entende que este é um jogo muito perigoso. Acho que o país precisa manter uma posição de equilíbrio neutro, de modo que não seja visto como inclinando sua política externa para um lado ou para o outro. Mas a Armênia é um país em impasse, sem garantias de proteção de segurança além da Rússia, historicamente falando. Ela tenta se desvencilhar desse mosaico de interesses muito concorrentes e precisa se perguntar onde espera estar se abandonar sua própria posição, sua posição tradicional. E então você sabe, a Rússia é a principal questão aqui. E vou voltar novamente à minha tese e dizer que, do ponto de vista geoeconômico, a Rússia será muito mais flexível. Nos anos 90, como você sabe, foi a Rússia que acabou sendo excluída desses projetos geoeconômicos. E sim, será um golpe para a Rússia se ela perder todo esse jogo em torno do corredor de Zangezur e das relações Azerbaijão-Turquia. E então você sabe, o tandem israelense assume o controle do corredor de Zangezur. Mas sabe, isso não será bom para a Rússia. A Rússia é reconhecida em Moscou, que precisa ter algum tipo de controle sobre esse corredor em relação ao seu apoio ao Irã e ao apoio do Irã à Rússia na região. Eles precisam desse corredor. Mas quando se trata de segurança, acho que essas linhas vermelhas são linhas vermelhas muito claras para a Rússia. E continuam sendo. Portanto, qualquer conversa sobre a possibilidade de permitir tropas turcas em Baku, que é da OTAN, é absolutamente inaceitável para a Rússia. E mesmo estando ocupada com a Ucrânia neste momento, acredito que a Rússia fará de tudo para impedir que isso aconteça. E então a questão será: o que acontecerá com a Armênia quando ficar muito claro que nenhuma potência ocidental irá protegê-la se a situação escalar a esse nível? If the situation escalated to that level. Acho que esse é um ótimo ponto. Novamente, algumas das coisas que parecem absurdas nisso são, como você mencionou, o fato de o Azerbaijão estar se expondo muito nessa região. Mas a Armênia, isso é provavelmente o mais difícil de entender, porque eles tinham dois parceiros históricos na região que cuidavam de sua segurança, principalmente a Rússia, mas também tinham uma boa relação com o Irã. E eles estão, mais ou menos, sob o governo de Pashinyan, virando as costas para ambos, o que nessa região fortalece o Azerbaijão e a Turquia. Eles acabaram de travar uma guerra com o Azerbaijão, e claro, como você mencionou, a Turquia dificilmente é uma amiga histórica da Armênia. Eles pareciam como se pudessem ser, bem, talvez relevantes, se não fossem esmagados sob esse novo formato. E tudo parece depender dessa ideia de que, de alguma forma, o Ocidente virá em auxílio da Armênia se for necessário, sem nenhuma clareza sobre por que isso aconteceria. Quero dizer, ninguém veio em auxílio da Geórgia quando foi necessário. É uma região muito difícil para projetar poder. Mas também existe o desejo de fazer isso na porta de entrada tanto da Rússia quanto do Irã. Há tantas consequências imprevisíveis ali. Mas se deixarmos de lado os outros países ocidentais, acho que minha última pergunta é: como você vê isso impactando a relação entre Turquia e Irã? Já que agora estamos diante da possibilidade de a situação sair do controle e envolver vários tipos diferentes de atores. Os iranianos também estão bastante preocupados. Não é só a Rússia que teme a possibilidade de tropas da OTAN serem posicionadas na fronteira com o Azerbaijão e cortarem parte de sua conectividade com o Irã, mas agora os iranianos também temem que o Azerbaijão possa ser usado ainda mais como um instrumento do Ocidente em futuras guerras contra eles. Então, é claro, eles também têm muitos motivos para desconfiar. Como você acha que isso pode se desenrolar? Imagino que eles também não vão ficar de braços cruzados. Não, absolutamente não. Acho que haverá uma divisão ainda maior entre Turquia e Irã, mas o Irã possui uma espécie de arsenal geopolítico, por assim dizer.
a Índia não vai. Não acho que a Índia vai tolerar ver o Irã sucumbir, considerando os recursos naturais, e a China, considerando os recursos naturais que esses dois países compram do Irã. E também não acho que a Rússia vai permitir isso. Essas declarações já foram feitas formalmente no passado pelo presidente do Irã, que tem um sobrenome de origem armênia. Acabei de esquecer completamente. Peço desculpas. Simplesmente não consigo lembrar agora. Tanto Moscou quanto Teherã reconheceram a importância de se apoiarem mutuamente. Não é uma aliança formal, todos nós sabemos disso, mas é uma aliança estratégica, de certa forma política. E de um jeito ou de outro, eles vão se apoiar regionalmente. A Índia também vai apoiar, na minha opinião, o acesso do Irã ao corredor de Zangezur e o desenvolvimento do porto de Chabahar, como uma porta de entrada para a Ásia Central. E a Rússia, a Índia não precisa ou não vai, na minha opinião, tolerar que o Irã seja derrubado sob qualquer circunstância. Então, o Irã tem algumas cartas na manga aqui, mas isso tudo vai ser incentivado contra toda a linha estratégica do mundo túrquico, que é vista como sendo apoiada pelo Ocidente coletivo. Azerbaijão, Turquia e depois Israel, talvez principalmente por seus próprios propósitos, por suas próprias visões tradicionais sobre o Irã. Mas ainda assim, o efeito colateral disso será. E aliás, quando Israel atingiu imediatamente as instalações nucleares do Irã, começaram conversas sobre isso ser uma tentativa mais adiante, que isso se tornaria uma tentativa de cercar a Rússia. Meu argumento era que, antes de tudo, essa era uma decisão de Israel a tomar por causa, certa ou errada, de seus próprios interesses, interesses tradicionais em atrasar o desenvolvimento de capacidades de armas nucleares no Irã. Mas isso pode muito bem ser usado. E a ideia de que podemos excluir a possibilidade desse cenário se desenvolver sem o cálculo do Ocidente, de que isso poderia ser uma boa oportunidade para cercar a Rússia, acho que isso seria um erro. Acho que isso também faz parte de todo o processo. Mas, ao mesmo tempo, acredito que o Irã pode ter um papel aqui no sentido de resistir à perda estratégica de sua presença e influência no corredor de Zangezur, o que basicamente o isolaria. Assim, o Azerbaijão iria diretamente para a Turquia e para o Mediterrâneo e a Europa, essencialmente excluindo o Irã. Mas há outras alternativas que o Azerbaijão ofereceu, por assim dizer, para talvez aliviar as tensões. Por exemplo, construir outro oleoduto no rio Aras. Mas eu acho que o corredor de Zangezur é o ativo geoeconômico estratégico mais importante, ou potencial ativo, que o Azerbaijão e a Turquia possuem. Então, se voltarmos e lermos declarações da elite de política externa do Irã sobre a importância do corredor de Zangezur, podemos ver o conflito aqui se desenrolando com a Turquia, apoiada pela Rússia. E considerando que a Rússia, entre aspas, perdeu a Síria, acredito que a Rússia vai se apegar ao Irã com muito mais força do que conseguiu fazer com a Síria. Portanto, acho que esse jogo está longe de terminar. E eu acho que todo mundo está se adiantando demais. Isso é o que me incomoda. A empolgação está começando a aparecer. E isso meio que remete às lembranças do período anterior a 2008, quando a Geórgia estava em estado de histeria, achando que a OTAN iria chegar e tirá-la do sul do Cáucaso para torná-la membro. E então tivemos o discurso do Putin em Bucareste, e o resto é história. Mas, para finalizar, também quero dizer que acho que a China desempenha um papel enorme nisso. O que a Rússia está fazendo na Ucrânia também significa que há uma presença chinesa no fundo da mente do Putin. It also means that there's a Chinese in the back of Putin's mind how Russia ends Ukrainian war. Como a Rússia encerrará a guerra na Ucrânia, terá grande significado para a China e para a relação entre Pequim e Moscou. Então, sim, Putin está tentando equilibrar uma espécie de política regional de múltiplos vetores aqui. Mas não nos enganemos. Só porque a Rússia está sobrecarregada, por assim dizer,
e tem obrigações estratégicas com um país como a China, por exemplo, isso não significa que perderá o controle sobre a Armênia, ou que qualquer conversa tola sobre tropas da OTAN estarem presentes no Azerbaijão será aceita por Moscou. Acho que isso é um caminho muito perigoso e uma política muito tola de se acreditar, quanto mais de se perseguir. Sim, essa é a minha grande preocupação. Muitas pessoas veem isso quase como uma oportunidade de enfiar mais uma faca nas costas da Rússia. Não acho que pensaram nisso completamente, em como isso pode se tornar horrivelmente complicado. E não é só a vulnerabilidade dos principais atores, como Azerbaijão e Armênia, mas, claro, também o envolvimento desses outros gigantes do continente euroasiático. Então é isso. Muito obrigado por esclarecer um pouco essa questão e compartilhar seus pontos de vista. Tenho a sensação de que não será a última vez que falamos sobre esse assunto. Então, mais uma vez, obrigado. Eu espero que sim. Bem, espero que seja a última vez, porque toda essa região tem meio que um magnetismo, por assim dizer. Se há um conflito na Ucrânia, ou se os neocons estão tramando algo, de alguma forma, tudo acaba de certa maneira recaindo sobre essa região. É uma região crítica, geopoliticamente falando, e sempre vale a pena analisar e discutir. Então, muito obrigado, Glenn. Foi ótimo te ver novamente. Thank you so much, Glenn. It was great seeing you again.